A grande guerra eterna entre o reino e os demônios, graças aos esforços de um herói, terminou com a vitória do reino. E todo o povo se alegrou muito. Todos no reino deram as boas-vindas ao Salvador que havia acabado com a guerra. E seu nome é Li Jai-ho. Há uma descrição mais bonita para ele, como um guerreiro de outro mundo, ou um matador de dragões, ou noivo da garota abandonada do Ducado de Balazi. A personagem principal é Lady Nadia Balazi, e ela se tornou a esposa de Li Jai-ho, ao fazer seus votos no altar do templo e prometer ser uma esposa fiel e boa para ele. O casamento deles foi feito antes de Li Jai-ho se tornar um herói. Foi assim que toda a tragédia na vida da personagem principal começou. Ela é Nadia Balazi, filha de uma concubina da família Balazi, ou simplesmente uma marionete. Todos os aristocratas a condenaram, sem entender por que você é um lixo tão inútil. Como ela é, ainda pertence à família do Duque, como uma única existência, e Nadia humilhou a dignidade da família. Mas a protagonista nem sequer sonhava que seu próprio pai a reconheceria, pois Nadia era constantemente comparada à sua irmã mais nova, que havia sido mimada desde a infância. Os empregados também a tratavam com grande desdém. Mas, de repente, seu pai, depois de algum tempo, aproximou-se dela e disse que queria lhe confiar um assunto muito importante. E a moça aproveitou a chance para obter o respeito de seu frio pai. Mas então ele explicou que a garota teria que se casar, o que ajudaria muito a família deles. E esse casamento era apenas com Li Jai-ho. Naquela época, Li Jai-ho era um mercenário que foi chamado de outro mundo para a defesa do reino, e a velocidade de seu desenvolvimento era tão rápida que chegava a assustar todo mundo. Mas o Duque Balisade, o pai do protagonista, tinha certeza de que se pudesse unir Li Jai-ho à sua família por meio da união com sua filha, isso seria definitivamente uma vantagem para ele. E desde então a protagonista e seu novo noivo têm sido peões da família Balazite. Durante a cerimônia de casamento, Nadia Po perguntou ao marido se ele estava bem com tudo o que havia acontecido, mas ele apenas olhou para ela em silêncio e ignorou sua pergunta. Então a garota pensou que deveria ser bem-sucedida para que ninguém mais ousasse ignorá-la. Mas apesar de Li Gil e Nadia terem sido forçados a se casar, as moças ainda tinham alguma esperança de que um dia eles não conseguiriam viver como marido e mulher normais, até que ela caiu em uma terrível armadilha. Assim, ela acabou na prisão e a garota implorou para ser ouvida, sem entender o que havia acontecido. Ela explicou que tudo o que havia acontecido era um grande mal-entendido e disse ao interlocutor que poderia explicar tudo e pediu apenas para ligar para seu noivo. Em seguida, sua irmã disse a Nadia que ela não devia ter se dado conta da situação em que se encontrava. Ela pediu desculpas, falsas desculpas, e disse que o Sr. Li Jai-ho nunca mais a procuraria. A protagonista ficou loucamente surpresa com essa declaração, então perguntou à irmã o que estava acontecendo. Mas a irmã explicou calmamente que desde a época em que a moça havia acabado de se casar com o jovem, a situação havia mudado drasticamente, e agora ele havia se tornado a pessoa mais importante do país. Portanto, o cônjuge de um homem tão importante não poderia ser alguém como o protagonista. Era Karen Balazite, a meia-irmã de Nadia. Ela sorriu maliciosamente e disse que não poderia haver mal-entendido. Então, aparentemente, essa garota havia se enganado quando pensou que Corrine a havia aprisionado aqui por vontade própria. A protagonista abaixou a cabeça, horrorizada, e ainda não acreditava que isso fosse verdade e tentou negar. Suas mãos tremiam traiçoeiramente e ela disse que Corrine e seu pai provavelmente estavam envolvidos em tudo isso. Inicialmente, o protagonista pensou que talvez fosse por causa da briga deles com a meia-irmã de Corrine. Mas Corrine, confirmando ou negando suas palavras, simplesmente sorriu e perguntou: a protagonista realmente acha que tudo foi armado por ela e seu pai? Em seguida, acrescentou que se tratava de um escândalo insanamente grande que havia se espalhado por toda a sociedade das socialites. Em seguida, ela contou sobre a conversa que aconteceu entre Karen, o conde e o noivo dela, Li Jai-ho. Em seguida, o noivo explicou que só havia uma maneira de fazer parecer que esse casamento e todo o resto não tinham acontecido. No próximo banquete, Nadia deverá consumir álcool. Então, Karen explicou que normalmente Nadia é bastante cautelosa com relação ao álcool. Por isso, eles terão de lhe dar um remédio para que ela fique bêbada rapidamente. Li Jai-ho continuou dizendo que depois disso, eles colocarão um homem contratado com ela. E quando ela acordar, com certeza pedirá ajuda às pessoas. Mas então deve haver testemunhas e quanto mais testemunhas melhor, e eles serão pegos juntos.
Quando a protagonista acordou, ela se viu nos braços de um homem que não conhecia. As pessoas ao seu redor a censuraram por ter se comportado de forma insanamente indecente e por ter traído tão abertamente logo no banquete. Alguns aristocratas riram e zombaram dela, pois ficou imediatamente óbvio que ela era filha de uma concubina e a chamaram de sem vergonha. Karen se aproximou de Nadia e lhe disse que o Lord Lijaelio havia sugerido tudo isso para se livrar dela. Ela se perguntou se isso poderia ser verdade ou apenas mais uma mentira de sua meia-irmã. Mas então ela percebeu que Lijairo nunca a havia visitado depois de tudo o que aconteceu. Inicialmente, a personagem principal pensou que o motivo era a decepção dele com ela. Mas, na verdade, ele havia planejado tudo por conta própria e até mesmo se casar com ela. A filha de uma concubina deve ter sido uma discriminação contra ele desde o início. Ela não demonstrou emoção e disse friamente que se Lijairo tivesse lhe oferecido divórcio, ela não teria se oposto. Mas depois disso, ela pensou que sempre fora uma simples Zé ninguém abandonada. Portanto, para Yuki, era uma tolice que ela tivesse algo com um homem que havia alcançado tais alturas. Mas então, Karen explicou calmamente que a reputação de Lijairo sofreria muito nesse caso. Afinal de contas, ele era um herói de guerra. Em seguida, a personagem principal disse a Karena, rindo, que aparentemente ela tinha vindo porque sentia muita pena de Lijairo, já que ele havia se tornado um herói, portanto deveria estar com ela. Mas de forma tão simples, acenou com as mãos e disse que a garota poderia dizer o que quisesse, já que aquela era sua última chance de se manifestar, e então sorriu e disse que faltava pouco para que tudo acabasse. Em seguida, ela bateu palmas. O protagonista ficou assustado e incompreensivo, aguardando a explicação de Karina. Mas ela explicou calmamente que ninguém aceitaria uma moça que havia sido abandonada pelo marido por causa de um caso com outro homem, portanto ninguém iria querer ter um relacionamento com ela no futuro. Em seguida, ela sorriu e acrescentou que Nadia também era uma filha bastarda e não poderia se casar com ninguém além de um simples trabalhador. Portanto, nesse caso, é melhor morrer com honra. Então ela ficou horrorizada ao descobrir que os homens que haviam seguido Karen até a sala tinham cordas com eles. E enquanto Karen continuava, ela anunciou que estava pronta para ajudar a garota uma última vez. No momento seguinte, Nadia foi empurrada contra a parede com grande força, pressionando sua garganta com a mão. Ela não sabia o que fazer e ainda estava tentando deter um homem, que era claramente muito mais forte do que ela. Mas então os dois homens que entraram começaram a amarrar cordas em seu pescoço. Naquele momento, Karen disse que seu pai queria deixá-la ficar, mas a garota decidiu cometer suicídio por causa de seus sentimentos de vergonha. E o nobre Jaio subitamente perdeu sua esposa. A protagonista ouviu tudo isso e percebeu que queria viver loucamente e não queria acabar assim. Karen, no entanto, Conley observou a irmã, que ofegou e informou que no caso de morte do protagonista a família poderia defender sua honra. Ela sorriu com satisfação e disse que apenas o nome da garota seria manchado para sempre por seu ato vergonhoso. A protagonista não conseguia respirar. Tudo que ela conseguia pensar era que não queria morrer assim, não nessas condições. Depois, Karen continuou dizendo que Nadia seria lembrada como uma garota que conhecia a vergonha. A protagonista estava ofegante e em seus últimos minutos de vida pensando em fazer o que seu pai lhe disse durante toda a vida e em ser insanamente obediente quando criança. Ela sempre observava as reações de sua madrasta e não conseguia nem respirar sem a permissão dela. E a meia-irmã sempre lhe tirava as coisas boas. No último momento, antes de a garota perder a consciência para sempre, Karen se aproximou dela, pegou seu rosto entre as mãos e se despediu, dizendo que sentiria sua falta. No final, a protagonista morreu depois de apenas 23 anos. Ela achava que era assim que sua vida terminaria. Mas, em um determinado momento, ela abriu os olhos e percebeu que estava de volta a um dia em que tinha 20 anos de idade. A primeira coisa que ela fez depois de acordar em seu quarto foi procurar sinais de morte violenta em seu corpo, mas não encontrou nenhuma marca de corda em seu pescoço. Ela não entendia como havia sobrevivido depois de tudo isso e não tinha certeza se havia sobrevivido. Ela se lembrou disso naquele quarto escuro, quando sua consciência ficou embaçada. Ela definitivamente sentiu a morte envolvendo seu corpo, mas quando acordou, estava perfeitamente saudável e em seu quarto.
e tudo parece exatamente igual ao que era há 3 anos. E isso não pode ser, pois significaria que ela havia voltado no tempo. Então ela cerrou o punho com firmeza e decidiu levar tudo com calma, tentar analisar e perceber que mesmo que tudo que tivesse acontecido fosse completamente inexplicável, isso ainda significava que ela tinha uma chance. Lembrando-se do rosto de Lee J. Ho, ela percebeu que queria se vingar de seu noivo egoísta e também de sua irmã que estava rindo enquanto ela estava sendo morta, e do pai que a usou e depois a descartou como um pedaço de lixo. A protagonista olhava preocupada para o vazio e estava claramente com raiva de todas as pessoas que a haviam feito sofrer de forma completamente merecida. Por fim, ela tocava o espelho, olhava para seu reflexo e percebia que se tivesse uma segunda chance, teria algumas opções. Era viver por amor ou viver uma vida longa com saúde perfeita. No final, ela foi distraída pela voz da empregada que se virou para ela e disse que se a garota acordasse, deveria ter tocado a campainha. A empregada estava claramente descontente com o fato de a protagonista ter acordado sem avisar, pois, por causa dela, não podia limpar o quarto. Olhando para o rosto dela, Nadia decidiu que dessa vez escolheria a vingança. Mas no momento seguinte, a empregada não permitiu que ela se aproximasse da protagonista. Ela afastou o espelho e lhe disse que se continuasse a tocá-lo com as mãos, ele definitivamente ficaria manchado. Olhando para a empregada descontente, a protagonista refletiu que acabará de vivenciar algo que muitos considerariam apenas um sonho. Mas ela voltou no tempo porque essa empregada era responsável pela limpeza de seu quarto e antes de Karina matá-la 3 anos depois. Mas também não era uma empregada qualquer. No dia do banquete, quando ela foi capturada, Karina ordenou que ela lhe desse álcool, que continha uma grande dose de medicamento. E ela fez isso com uma cara de quem não sabia de nada. O comportamento dessa empregada e tudo o que aconteceu com ela eram estranhos e suspeitos demais para serem considerados coincidência. Naquele momento, o protagonista não percebeu que tudo o que aconteceu era apenas uma armadilha. E ela foi enganada por seu próprio servo. Mas agora tudo está completamente diferente. Nadia não vai cair nessa armadilha novamente. Em seguida, a protagonista tocou o tampo da mesa, que havia sido previamente limpo pela empregada. A empregada ficou loucamente descontente e olhou para Nadia, perguntando-se o que havia de errado com sua expressão. E será que ela realmente queria lhe dizer algo? Mas ela sorriu calmamente, mas havia claramente uma agressão passiva em seu rosto, e depois agradeceu calmamente a empregada por limpar seu quarto. E a informou que eles estavam saindo. Thea ficou loucamente surpresa com isso e se sentiu desconfortável. Até mesmo a empregada, que não conhecia bem a personagem principal, sentiu que a atmosfera havia mudado repentinamente. Assim que a protagonista saiu do quarto, ela imediatamente se deparou com uma mulher que, voltando-se para a senhora, informou-a de que Sua Majestade, o Rei, tinha vindo ver o Duque. Portanto, ela tinha que se preparar para o encontro com Sua Majestade. A protagonista ficou surpresa com isso e não sabia como reagir. E ela pensou consigo mesma que era muito estranho o fato de o rei ter procurado seu pai. Mas então ela olhou calmamente para a mulher da cabeça aos pés e disse que a havia informado a tempo. Portanto, assim que ela estiver pronta, virá imediatamente. A garota cumprimentou o pai no corredor e se curvou respeitosamente, esperando alguma explicação adicional do Duque, mas ele apenas disse que ela estava muito atrasada. Ela lhe lançou um olhar insanamente atento, que estava bastante séria, e o informou de que ela estava indo com muita pressa. Quando ela ergueu o olhar para o rosto do Duque, viu imediatamente que ele a estava olhando como se ela fosse uma pessoa sem valor, e no passado ela realmente teve medo desse olhar e obedeceu a todas as suas palavras, tremendo de medo. No final, ele se afastou calmamente da garota e disse que, enquanto estivessem indo para o rei, ele lhe contaria tudo no caminho. Portanto, a garota deveria ouvir com muita atenção, porque seria sobre a cerimônia triunfal. Nadia ficou em silêncio e ouviu sem responder. Então o Duque disse que o rei tinha vindo justamente para a cerimônia de triunfo. Portanto, o protagonista com Karen teria de cuidar da festa do chá. E também da questão de quem entregaria a coroa de louros ao Lord Lee J. Ho. Portanto, esse papel cabe a Nadia, e ela só precisa aceitá-lo. Ela fez isso sem desafiar as palavras do Duque agora.
mas pensando que o rei tinha vindo por causa da cerimônia de triunfo, eles esperavam que a tradição antiga fosse observada na condução da cerimônia. A cerimônia consistia em todas as moças em idade de casar colocarem uma coroa de louros na cabeça do herói, para o qual a cerimônia foi organizada. Em outras palavras, é uma declaração de amor romântica e louca das moças aos homens. Mas o problema é que nessa cerimônia, uma das pessoas homenageadas é um nortista, o que significa que ele é o pior inimigo do sul. A protagonista pensou que provavelmente foi por causa disso que o duque e o rei quiseram mudar o foco para outra coisa, permitindo que ela apresentasse a coroa de flores a Li Jae-ho. E aparentemente eles querem unir Li Jae-ho a ela por meio do casamento, como fizeram no passado. Mas mesmo que ela se recusasse, seu pai não a ouviria. Portanto, ela precisa de outra chance para se libertar do pai e de Li Jae-ho. Eles finalmente chegaram à porta e logo ela se abriu. Karen já estava na sala e olhou atentamente para a garota que havia entrado. Depois, porém, ela baixou o olhar calmamente e continuou a cuidar de seus afazeres. O duque cumprimentou Sua Majestade, o rei, e este, sorrindo, disse que estava muito feliz em vê-lo e o convidou a se sentar. Depois disso, o protagonista se curvou e fez uma reverência para participar da festa do chá. Naquele momento, o rei disse que o duque já devia saber por que ele tinha vindo vê-lo. Mas ele calmamente brincou dizendo que ele não tinha nada a ver com o duque. Mas ele brincou calmamente dizendo que não era um leitor de mentes. Portanto, ele deveria ter explicado o propósito de sua visita. Quando o protagonista pousou a xícara, a voz do rei foi ouvida, informando ao duque que ele não deveria fingir ser estúpido. Depois, olhando com mais seriedade, informou-o de que a força expedicionária havia exigido uma cerimônia triunfal. Em seguida, o rei esclareceu que se tratava de uma questão de importância insana. O duque, calmamente tomando seu chá, disse que a força expedicionária merecia tal cerimônia e que o rei deveria fazer o que ele pedia. Mas naquele momento Sua Majestade bateu na mesa com raiva, com tanta força que a xícara de chá que estava sobre a mesa saltou. E ele disse com raiva que o problema não está apenas na cerimônia, mas em quem está nessa unidade. Porque ela tinha um dos líderes com mais mérito, seu pior inimigo ao norte, o Marquês de Winterfell. E nessa cerimônia ele receberá muita atenção. E então os nortistas podem pensar demais nele. Portanto, você não pode ser tão discreto quanto o duque foi antes. Mas o homem explicou calmamente que o rei não deveria se preocupar com isso, pois ele mudaria o foco da cerimônia para outra coisa. E ele tinha um plano de como comprar nas mãos dos nortistas. O rei perguntou com entusiasmo o que ele tinha em mente para o duque e estava totalmente preparado para secar sua suposição. A protagonista, que estava limpando o chá derramado no momento, pensou no fato de que o rei não havia hesitado e havia levado muito a sério tudo o que seu pai havia dito. Portanto, não era de surpreender que os nortistas não gostassem muito deles. Então, o duque disse que eles deveriam unir Glenn em matrimônio, de modo que o rei deveria usar sua autoridade e ordenar que ele se casasse. Depois disso, ele explicou calmamente que sua noiva deveria ser filha de um nobre do sul, para que eles pudessem impedi-lo de se unir a alguém do norte. Então a protagonista percebeu que ao ouvir isso, ela se lembrou do passado. Ou seja, depois que ela se casou com Li Jae-ho. Então, como recompensa pelo sucesso da expedição, o Marquês de Winterfell também se casou. E é claro, sua noiva era uma moça da família que o duque havia fornecido ao rei. E o rei, por sua vez, havia sido aconselhado pelo Marquês. Então, Nadia pensou que, de acordo com os rumores, a moça chorava constantemente por causa da crueldade do duque e, finalmente, não conseguiu suportar tal pressão e fugiu de sua casa. A protagonista ficou com muita pena dessa garota, que se tornou apenas uma marionete nos planos de seu pai. Mas, de repente, ela teve um pensamento repentino de que poderia se tornar essa garota. Assim, ela poderia evitar o casamento com Li Gil e também se vingar. Mas no momento seguinte, ela fez uma pausa e ordenou a si mesma que pensasse mais sobre isso, pois não poderia agir precipitadamente. E ainda era muito cedo para falar sobre isso. O rei ouviu atentamente o plano do Duque Balicite e disse que a ideia era boa o suficiente, mas ninguém concordaria de bom grado em lhe dar sua filha.
Mas o Duque Balazite explicou calmamente que Sua Majestade não parecia acreditar na lealdade de seus servos. E depois que ele disse que, pelo bem do país, as pessoas certamente abrirão mão de suas filhas, a protagonista ficou loucamente chocada com isso e não sabia como reagir. Mas depois sorriu, percebendo que essa é a chance que ela pode aproveitar para evitar o mesmo destino de sua vida passada. Em seguida, a protagonista se curvou diante do rei e pediu a Sua Majestade um pouco de tempo para falar. Ele teria ficado surpreso com essa atitude da garota, mas ainda assim permitiu que ela falasse. Balazi ficou simplesmente chocado com esse comportamento de Nádia, e Karen olhou para ela infeliz e perguntou como ela ousava interferir na conversa entre Sua Majestade e o pai deles. Mas a garota não deu ouvidos a isso e disse que se o rei precisasse de uma garota que estivesse pronta para ir ao acampamento inimigo no norte, ela poderia fazê-lo. O Duque ficou completamente chocado com essa decisão da moça e não entendeu o raciocínio por trás dela. A outra olhou para ele com calma e informou que ela era da família Balazite, que serviu a Sua Majestade durante toda a vida. Portanto, uma das pessoas mais confiáveis de todas. Depois disso, ela se curvou e pediu ao rei que permitisse que ela se casasse com o inimigo por causa de Sua Majestade e pelo bem-estar do país. Em seguida, ela olhou confiante para seu pai e o informou que não pretendia mais ser um mero peão em suas mãos. Nesse momento, o Duque olhou ansiosamente para Nádia, que estava ajoelhada diante de Sua Majestade, e disse que a moça parecia não entender nada do que estava em questão, pois ela não devia saber quais eram as relações da família deles com a do Marquês. Mas o rei olhou atentamente para o Duque e depois para Nádia e disse que essa era uma decisão louvável. Mas como seu pai havia dito antes, suas famílias eram inimigas declaradas. Portanto, conseguir que outra pessoa se casasse com ele seria muito mais fácil do que casar a garota com ele, porque o Marcos poderia não se casar com ela. Depois disso, ele se voltou para a moça e a informou que ela havia dito anteriormente que tinha tido uma ótima ideia sobre isso. Em seguida, ela olhou com entusiasmo para o rei e anunciou que apresentaria uma coroa de louros ao Marquês de Winterfell na cerimônia. Mas para isso, ela recebeu apenas xingamentos de seu pai na direção de sua mente imediata. E depois, ele perguntou: será que a garota espera que alguém como Winterfell aceite uma coroa de flores dela tão facilmente? Mas o protagonista não ia desistir tão facilmente. Olhando cuidadosamente para o conde, ele disse que definitivamente aceitaria, pois até agora ninguém havia recusado a coroa de louros. Mas o Duque Balici apenas exalou atenção com entusiasmo e informou que esses momentos deveriam ser discutidos com antecedência, não no último momento, pois eles já haviam planejado que a garota entregasse a coroa de flores especificamente ao líder Jaelho. A protagonista ficou bastante animada, mas depois explicou calmamente que o Marcos de Winterfell não a recusaria. O rei ficou claramente surpreso e encorajado por esse comportamento da garota, e o Duque ficou furioso, perguntando-se por que a garota de repente chegou a essa conclusão. Mas ela disse calmamente que havia ouvido a conversa deles enquanto fazia chá e que o próprio Marcos havia exigido a cerimônia. Portanto, a entrega da coroa de flores é o significado da cerimônia. Mas se alguém recusar a coroa de flores, a situação muda completamente. E toda a atenção estará voltada para a pobre garota que teve seu reconhecimento negado. E é claro, o herói é aquele que as pessoas amam, mas o amor entre os dois é muito mais interessante e emocionante. Assim, as pessoas se esquecerão rapidamente de seus méritos. Assim, ele nunca em sua vida decidirá com suas próprias mãos arruinar tudo pelo que vem lutando há tanto tempo. Em seguida, ela se voltou para o rei e perguntou se estava errada. E então disse que esse era o motivo pelo qual ele deveria aceitar sua coroa de flores. O Duque entrou na conversa e com frieza olhou e pensou em tudo que Nádia disse, dizendo que Sua Majestade pode influenciar o fato de o Marquês não poder recusar, e então ele não terá escolha alguma. A protagonista olhou para o pai, concordou com seu ponto de vista e em seguida apelou ao rei, informando-o de que deveria insistir no casamento sob o pretexto do pedido da filha do oficial. E então, aos olhos do povo, ele se tornará um governante magnânimo que só quer realizar o amor de uma nobre dama. O rei pensou profundamente sobre o assunto e disse que era uma trama insanamente desonesta, mas que parecia insanamente convincente. Depois disso, ele olhou para o Duque e o informou que mesmo que eles tivessem sucesso, ele estava um pouco preocupado porque teria de enviar a filha da família Balazique para o campo inimigo. Então, depois de olhar para o Duque descontente à sua frente,
O rei perguntou o que ele achava desse plano. Mas ele sorriu fracamente e informou que não fazia ideia de que sua filha tinha um plano tão maravilhoso para conter os nortistas. Depois informou que seria o Marquês de Winterfell quem entregaria a coroa de flores à sua filha na cerimônia. Quando a carruagem real partiu, a garota se viu na mesma sala que Carina e o Duque de Balazid, que perguntou se a garota estava completamente fora de si. Carine apenas comentou com pompa que sempre soube que Nadia era desprovida de inteligência, mas ela não achava que fosse tão estúpida. Em seguida, Karen olhou para Nadia com indignação e se perguntou se ela iria para o norte por vontade própria, sabendo que o norte era seu pior inimigo. Mas nesse ponto, quando Karen pediu para interromper a conversa do conde e explicar como a protagonista era estúpida, ele a mandou calar a boca e informou que essas decisões não lhe diziam respeito. E então, com um olhar insanamente severo e assassino, ele se dirigiu a Nadia e ordenou que ela se explicasse, perguntando por que ela estava sugerindo algo assim, pois ele havia deixado claro exatamente qual era o papel dela na cerimônia. Assim, ele perguntou com raiva como a garota ousara desobedecer às suas ordens. Ela olhou para ele infeliz e pensou que, embora tivesse recebido permissão de Sua Majestade, ainda assim teria de convencer seu pai, pois, caso contrário, perderia novamente e precisava tomar a atitude certa. Assim, a moça explicou resolutamente que não desejava se casar com um estranho cuja origem era desconhecida. Apesar de ser apenas metade de uma nobre, ela ainda tinha sangue balacita em seu sangue. Então o duque olhou para ela infeliz e se perguntou: será que ela age de forma tão imprudente só por causa disso, por causa de um orgulho desnecessário? E agora eles devem dar toda a honra ao Marquês de Winterfell. A protagonista estava muito animada e ordenou a si mesma que não tivesse medo do olhar dele, pois ela não queria mais viver como um peão. Então ela perguntou o que ele queria dizer com honra. Depois disso, ela o informou, olhando atentamente para o olhar estudioso dele, que ele permitiria que o Marquês experimentasse essa honra por apenas um momento. Em seguida, ela olhou para eles com calma e continuou com mais confiança, dizendo que era muito mais importante para eles evitar uma possível rebelião em um futuro próximo. Por isso, o conde estava tentando tirar os interesses das pessoas na cerimônia. Em seguida, ele olhou para a garota com entusiasmo e perguntou como ela sabia. E ela apenas pensou que havia acertado o alvo certo e que o motivo pelo qual seu pai reagiu dessa forma foi o fato de a família imperial ser agora um fantoche do Ducado de Balizade. Em outras palavras, era exatamente o que o pai dela queria há tanto tempo. O próprio rei estava em suas mãos, mas ao mesmo tempo ele estava em uma posição muito vulnerável. E houve muitos casos em que, em uma época tão violenta como essa, os chefes de estado das províncias planejaram uma rebelião. Portanto, o pai está preocupado porque essa rebelião ameaça diretamente sua posição. A protagonista percebeu que, para lidar com isso de alguma forma e convencê-lo completamente, ela teria que descobrir do que ele tem medo. Então ela olhou para ele com calma e disse que, mesmo não estando na cerimônia, os nortistas se reunirão secretamente. Portanto, quem quer que receba a glória deve observá-los e essa cerimônia é o melhor lugar para isso. E então ela deu o exemplo de um animal, que primeiro é preciso dar água a ela quando estiver com sede e depois colocar uma coleira em seu pescoço. E quando ela se casar com os Marcleys de Winterfell, eles serão capazes de reconhecer suas plantas mais rapidamente. E com o sacrifício dela eles poderão fortalecer sua posição. Então, depois de examiná-lo cuidadosamente, ela pediu que ele a deixasse fazer algo semelhante pela família deles. O orvalho bateu com o dedo na mesa e ponderou que as palavras de Nadia faziam sentido e que essa expedição não havia sido como ele esperava, por causa do sucesso dos nortistas. Agora eles foram forçados a organizar uma cerimônia completa. Mas se Nadia viajar para o norte como consorte de Winterfell, eles poderão saber rapidamente de seus movimentos e será uma boa chance de colocar um espião em sua comitiva. Em seguida, ele olhou para a garota com calma e informou que fariam o que ela desejasse. E Corrine ficou claramente indignada com essa atitude do duque em relação a Nadia. Ela gritou com o pai e perguntou se ele estava realmente disposto a entregá-la ao norte. E perguntou como as coisas iriam se desenrolar com o Sr. Li Jae-ho, já que ele queria dar a garota para ele. Mas seu pai apenas ordenou que ela ficasse quieta e lhe disse que poderia encontrar outra noiva para Li Jae-ho. O duque então olhou atentamente para Nadia à sua frente e se perguntou o que ela realmente queria com seu sacrifício,
pois ele sabia muito bem que ela definitivamente não estava fazendo isso pelo duque ou pela família deles. Portanto, ele estava curioso para saber o que a garota queria por essa ajuda. O protagonista achava que até agora, ela tinha conseguido enganá-lo. Portanto, tudo o que ela precisava fazer era responder corretamente à última pergunta. Então ela olhou para ele com confiança e disse que queria liberdade. Como um dia o duque derrotaria seu inimigo Winterfell, ele deveria deixá-la viver como uma viúva nobre. As moças solteiras são discutidas pela sociedade, mas as viúvas e os divorciados não são. Portanto, mesmo que não se case novamente, ela não quer mais carregar o nome da família, pois não quer se prender a ninguém e quer viver apenas uma vida comum. Ela perguntou ao duque se ele poderia lhe prometer isso. Ele olhou para a protagonista e pensou um pouco. Depois, de volta ao seu lugar de descanso, Nadia refletiu sobre o fato de que o acordo tinha dado certo. E desde o primeiro dia em que voltou no tempo, ela havia conseguido evitar o casamento com Lee Jae-ho. Mas, de repente, ela notou um confronto entre criados e guardas na janela. A empregada chorou e implorou para que acreditassem nela, mas a mulher apenas olhou para ela com severidade e ordenou que ficasse em silêncio, porque a menina ousou tocar nas coisas de sua senhora. Ela soluçou quando os guardas a deixaram sair e disse que não se importava com as joias e que não havia roubado nada. Então a protagonista se lembrou de ter lhe dado as joias e percebeu que a marionete de Carina também foi capaz de expulsá-la no primeiro dia. E então ela pensou que, como já tinha tido a chance de viver novamente, deveria tirar vantagem disso e lidar com todas as dificuldades com seus próprios esforços. Apesar de estar tão longe da vingança, ela ainda estava longe. Portanto, é necessário detalhar outros planos. Enquanto o personagem principal estava fazendo planos, Av destruiu o ducado de Balazid. Estava na hora da cerimônia. Então, um dos trabalhadores voltou-se para o Marquês de Winterfell e informou que os preparativos para a cerimônia estavam completos. Ele olhou para ela com nobreza em seu belo traje cerimonial. E naquele momento o homem pediu ao Marquês que liderasse a tropa. Então, olhando resolutamente para a distância, ele informou a todos os seus subordinados que eles poderiam partir. Nesse momento, o protagonista observou um belo quadro. Quetéus de flores estavam voando por toda parte em homenagem à unidade pela vitória. Além de ver os soldados marchando em formação de marcha, as pessoas os aplaudiam. Ao olhar para tudo isso, a garota percebeu que tudo estava acontecendo exatamente da mesma forma que em sua vida anterior. Desde as roupas e joias que ela estava usando, para os assentos em que cada um deles estava sentado. A protagonista estava olhando para um pequeno pingente com esmeraldas brilhantes em suas mãos e pensou no fato de que, se ela não tivesse tido tempo de intervir, tudo teria acontecido exatamente da mesma forma que em sua vida anterior. A garota olhou para Nenedia e perguntou o que ela faria se o pingente quebrasse. A garota olhou para Nenedia e perguntou o que ela faria se aparecesse uma rachadura em seu pingente. E depois informou que havia emprestado esse pingente para ela, pois era uma ordem de seu pai, mas que assim que a cerimônia terminasse, a garota deveria devolvê-lo. Ela estava claramente insatisfeita com essa declaração de Carina, pois ela havia dito que Nadia deveria devolver as joias a ela. Só que essas joias pertenciam à sua mãe, mas ela não tinha energia para responder algo assim. Então, ela decidiu ser paciente e pensou no fato de que sempre tentará agradar Carina antes. Mas agora ela não se importava com ela. Ela definitivamente fugiria daqui. Mas naquele momento, ela foi distraída da indignação de Carina pelo duque, que a informou que uma tropa chegaria em breve. Ordenou que Nadia se preparasse e disse-lhe severamente para não fazer besteira e entregar a coroa de flores com dignidade. A protagonista nem sequer olhou em sua direção e apenas concordou, olhando para as pessoas que estavam entrando naquele momento. Ao ver os cavaleiros a cavalo se aproximando, a protagonista pensou que apenas uma coisa havia mudado em relação ao que havia acontecido, porque na cerimônia de sua vida passada, ela havia dado a coroa de louros a um herói completamente diferente, e agora o culpado era o Marquês de Glen Winterfell. A protagonista olhou atentamente para os homens que entravam e viu, atrás do Marquês, Lee Jae-ho, que estava descendo do cavalo. Ela olhou para ele com atenção e percebeu que ele deveria ser o herói da cerimônia, seu ex-marido. A protagonista claramente não estava feliz em vê-lo, porque embora não tivessem se casado, ele era o herói da cerimônia. Ela sentia que havia algum tipo de conexão entre eles.
mas ela sempre voltava ao fato de que ele havia ordenado que ela se livrasse de Nadia, e de uma forma tão terrível, levando-a para a cama com outro homem antes de lhe dar álcool e remédios. A última coisa de que se lembrava era do sorriso de satisfação de Karina quando ela contou a uma garota sobre isso e disse que Lee Jae-ho era o culpado. Ela admitiu para si mesma que teve um pânico passageiro sobre o que havia acontecido e seu coração começou a bater muito rápido. O rei ergueu sua espada e informou aos cavaleiros que por seus feitos, ele lhes concederia glória. Diante dele, ajoelhou-se Glenn, que disse a sua majestade que essa era uma grande honra para todos eles. Depois disso, o rei sorriu de forma bem-humorada e disse que tinha ouvido falar que o mérito de Winterfell tinha sido especialmente alto nessa expedição e, portanto, era um sentimento muito caloroso ouvir isso. Ainda inclinando a cabeça para o rei, Glenn Winterfell pediu desculpas pelo fato de os rumores terem sido exagerados, mas ele apenas riu, dizendo ao rapaz para deixar toda a modéstia de lado. Em seguida, disse que ao olhar para Glenn, ele se lembrava do antigo governante de Winterfell, pois ele também havia sido um cavaleiro extraordinário, portanto sua lealdade é digna de elogios. E se o pai dele não estivesse bêbado e soubesse de sua façanha, com certeza ficaria satisfeito. Glenn ficou em silêncio. Embora o protagonista o observasse e soubesse que o assunto mais doloroso para o Marcos de Winterfell estava relacionado ao seu pai e que o rei sabia disso, mas mesmo assim falou para humilhá-lo. Em seguida, o rei examinou Glenn e o informou que eles deveriam recompensar a família por sua lealdade. Mas ele respondeu calmamente que tudo o que eles tinham a oferecer era o que sabiam sobre sua lealdade. O rei apenas caminhou calmamente ao redor dele e o informou que os jovens daquela época eram muito sérios. Então, por ordem do rei, a cerimônia oficial começou. E então o rei anunciou que todos estavam aqui hoje para parabenizar os heróis por sua vitória na expedição. Os cumprimentos das famílias começaram logo em seguida, e o Duque Balizite foi o primeiro a conhecer o Marquês de Glenn, e depois cumprimentou o jovem senhor de Winterfell. Mas ele respondeu calmamente que havia herdado o título, portanto, agora ele era o Marquês. E se a memória do Duque já estava lhe falhando, era melhor que ele deixasse seu posto e descansasse bem. O Duque, porém, disse com raiva que de fato havia cometido um erro, mas que mesmo sendo Marquês em uma idade tão jovem, ainda lhe faltava muito. Mas ele o examinou da cabeça aos pés de maneira calma e séria e perguntou o que não era suficiente para ele, pois era um homem no auge da vida. Em seguida, o Duque disse a Glenn, sorrindo, que ele realmente se parecia com o antigo Marquês em sua idade. Depois, vendo descontentamento no rosto de Glenn, ele disse que se tratava de um homem que havia sofrido um acidente e expressou seu pesar. Em seguida, o rei anunciou que era hora de entregar os presentes preparados para os cavaleiros vitoriosos. Em seguida, o Duque anunciou que era a hora de Nadia ir embora. E finalmente era a vez dela. Nesse momento, o jovem Marcos de Winterfell refletiu que devia ser por esse motivo que o rei havia concordado tão alegremente em realizar a cerimônia, pois ele havia decidido mudar a própria essência da cerimônia. Depois ele se voltou para Lee Jae-ho e percebeu que o dono da coroa de flores deve ser ele, pois todos sabem que o pai do protagonista o apoia. Portanto, originalmente, toda essa cerimônia era destinada a apenas uma pessoa. Portanto, Glenn deveria simplesmente ignorá-la. E então ele baixou o olhar, pensando no fato de que a expedição havia demorado mais do que ele pensava. Portanto, ele queria levar isso de volta para casa o mais rápido possível, onde provavelmente havia uma montanha de negócios acumulados. Portanto, seria bom se o rei lhes pagasse bem como recompensa. Mas de repente ele ficou chocado ao ver Nadia em pé na frente dele, olhando atentamente para seu rosto, segurando uma coroa de flores à sua frente. Ele a encarou sem entender porque a filha do conde de Belizete estava bem na frente dele. Talvez ela estivesse muito animada por causa do grande número de pessoas. Então, ele gentilmente se curvou para ela e sussurrou que a senhora havia cometido um erro devido à excitação. Em seguida, apontou para Lee Gil, que estava atrás de suas costas, e a informou que ele era o cara de cabelo preto de que ela precisava. Portanto, ela deveria ir lentamente em sua direção, e todos fariam vista grossa para seu pequeno erro de excitação. Mas a garota continuou parada em seu lugar e em silêncio. Então Glenn perguntou por que ela não estava se movendo de seu assento. Ela explicou calmamente que não estava enganada. Ele ficou bastante agitado e cobriu o espaço com a mão para que apenas ela pudesse ver sua expressão e se perguntou o que ela queria dizer.
Nárnia então sorriu e disse aos marqueses de Winterfell que ele estava em sua mente há muito tempo, então ela pediu que ele aceitasse sua coroa de louros. Depois disso, ela sorriu e disse que havia se apaixonado por ele à primeira vista assim que o viu. Por isso sentiu imediatamente que ele era a pessoa certa para cuidar dela pelo resto de suas vidas. Mas de repente Glenn se inclinou bem perto dela e disse que ela aparentemente não sabia o que significava uma garota adulta entregar uma coroa de flores a um homem. A protagonista ainda estava olhando para o rosto dele, embora estivesse extremamente envergonhada, mas continuou sorrindo e pensou em como Glenn era muito mais rude do que as pessoas diziam que ele era. Mas ela não podia recuar. Então, segurando a coroa de flores, ela disse que estava totalmente ciente disso. Portanto, agora ela confessa seu amor a ele. Todos ao redor ergueram alegremente as mãos, admirando a coragem da moça. Nesse momento, o duque sorriu e o rei, aproximando-se de Marcos, perguntou: por que a bela dama deveria esperar por sua resposta? E ele ficou muito tempo em silêncio. Mas ele olhou para o rei com preocupação e disse a sua majestade que não merecia a coroa de flores, portanto não poderia aceitá-la. A protagonista viu o descontentamento no rosto do homem e admitiu para si mesma que já esperava essa reação. Afinal de contas, ele não era o tipo de homem que aceitaria uma coroa de louros tão facilmente. Depois do que ela se perguntou se ainda seria lucrativo para ele se casar com ela. Então, ela se desculpou mentalmente com o homem que havia usado e segurou gentilmente o tecido das roupas dele. Depois, sem jeito, informou a ele que se o jovem Marcos de Winterfell estava preocupado, ela era apenas a filha de uma concubina. Ela poderia simplesmente lhe dar a coroa de flores, e assim ele não precisaria se preocupar com ela. A protagonista fez isso para atrair a piedade das pessoas, e pareceu funcionar muito bem. Glenn, a contragosto, virou-se para ela perguntando-se por que ela estava dizendo algo assim. Nesse momento, as pessoas ao redor começaram a perguntar por que o Marcos não podia aceitar a coroa de flores e por que ele estava forçando a jovem a se desonrar tanto. Alguns condenaram o homem por descarregar sua raiva na jovem por causa de sua discordância com o duque, e a maioria deles dizia que o Marcos de Winterfell precisava aceitar o amor sincero de Lady Balizate. Ele pegou sua lâmina por hábito, mas percebeu que não poderia fazer nada disso e pensou que aparentemente as pessoas ao seu redor haviam decidido arruinar a cerimônia com suas próprias mãos. Em seguida, ele arrancou o espectro das mãos da garota e a informou que eles teriam uma longa conversa, mas que deveriam continuar mais tarde. Em seguida, foi embora. A protagonista olhou para ele com entusiasmo e percebeu que, afinal, tinha conseguido realizar seu plano, e ela foi capaz de mudar seu futuro. Por fim, a protagonista, juntamente com o duque e sua meia-irmã, foi para casa e o duque, caminhando calmamente para sua carruagem, elogiou Nádia por ter se saído bem hoje. Depois se virou para ela e informou que valeu a pena ver o rosto confuso do Marquês de Winterfell, de modo que ele não tem escolha a não ser aceitar a oferta da protagonista. Ela apenas sorriu e disse ao pai que não havia necessidade de agradecê-la, e Karen estava claramente descontente com o comportamento do duque. Mas de repente, quando o duque estava prestes a entrar na carruagem, foi chamado. Quando se virou, viu Lee Jae-ho, que se aproximou de má vontade, informando-o de que precisavam falar com ele com urgência. O protagonista e Karina ficaram em silêncio nas costas do duque, esperando para ver qual seria o assunto do diálogo. O duque perguntou a Lee Jae-ho qual era o motivo dessa visita, pois ele devia estar cansado depois de viajar tanto, então deveria descansar. Mas ele disse que tinha que perguntar algo urgente ao duque, e então, com um punho determinado, ele disse que tinha ouvido falar que Lady Nadia iria entregar a coroa de flores a ele na cerimônia de hoje e queria saber o que tinha acontecido e por que os planos tinham mudado. A protagonista estava se sentindo bastante agitada com tudo o que havia acontecido e não entendia porque o pai dele havia lhe contado tudo com antecedência. O duque Balici acenou calmamente com as mãos e disse que isso havia acontecido e era urgente. Portanto, se ele não pudesse informar Lee Jae-ho e se desculpar, então olhasse cuidadosamente para o rosto dele. Disse que encontraria um par mais adequado para ele. Portanto, ele não deveria ficar chateado. Mas ele estava claramente indignado e disse que não tinha ido ao duque para procurar outra noiva. Ele realmente quer saber as respostas para essas perguntas, ou seja, porque ele mudou seus planos. O duque apenas esfregou a cabeça como se estivesse com dor de cabeça e informou que havia um motivo para isso. E este não era o lugar para falar sobre isso. Portanto, ele deveria entrar.
Mas Li Jae-ho estava claramente furioso. Ele estava gritando que isso era demais, porque antes mesmo de entrar para o exército, Balade havia lhe prometido. Mas diante desse comportamento de Li Gil, o duque não conseguiu reagir com calma, então gritou e perguntou o que ele queria agora. Afinal, a cerimônia já havia sido realizada, então nada poderia ser mudado. Li Gil estava claramente descontente, mas percebeu que o duque Balazit estava absolutamente certo e que não havia absolutamente nada que pudesse ser mudado agora. Portanto, ele simplesmente ficou em silêncio. No momento seguinte, o duque colocou a mão em seu ombro e explicou calmamente que estava confessando seu erro por não tê-lo avisado, mas ele garantiu que resolveria o problema e que o duque o compensaria. Então, calmamente, olhou nos olhos de Li Gil e perguntou se ele sabia do que estava falando. O homem olhou estranhamente para a mão que estava em seu ombro, mas concordou com ele sem mais argumentos. O duque acabou entrando em sua carruagem e chamou Nadia e Karina para entrarem também. No final das contas, no último momento, antes de entrar na carruagem e partir, a personagem principal olhou para o animado Li Jae-ho, que estava à sua frente, e notou que ele tinha uma expressão estranha no rosto. Mas depois disso, ela calmamente descartou esses pensamentos como tolos, pois não se importava mais com ele e não estava preocupada com seus problemas. Afinal de contas, a primeira pessoa que atraiu foi esse homem. Dias depois, na mansão de Winterfeld, o marquês estava conversando com seu cavaleiro. O cavaleiro estava claramente animado e relatou que no mercado, todos falavam sobre o que havia acontecido na cerimônia, porque a dama, que não era vista com frequência em público, havia confessado seu amor por ele. Depois disso, o cavaleiro, olhando cuidadosamente para o marquês, relatou que, como se não fosse, ele tinha que reagir a ela. Caso contrário, seria forçado a se casar com ela. Mas Glen Winterfell esfregou a cabeça infeliz, como se estivesse com dor de cabeça, e o informou que já era tarde. Em seguida, entregou ao cavaleiro uma carta e o aconselhou a lê-la. Ele o fez imediatamente e, lendo as linhas com entusiasmo, perguntou: "Esta é uma carta da família real?" Mas quando chegou ao fim, ficou horrorizado porque, por mais velado que fosse, Sua Majestade estava dizendo para ele se casar. Glen claramente não ficou feliz com isso e indicou que havia entendido corretamente a mensagem da carta e afirmou que se ele continuasse a recusar, eles considerariam isso como uma desobediência à ordem do rei. O cavaleiro ficou horrorizado e disse que aquilo era absolutamente demais, e que eles não tinham o direito de agir de forma tão cruel. Além disso, se considerarmos, por exemplo, a mesma expedição, ele não discutiu e concordou imediatamente em participar dela. Então não ficou claro que eles ainda queriam exigir algo dele e forçá-lo a provar sua lealdade. Além disso, seu exército e as terras estavam pagando impostos constantemente, mas mesmo depois disso, Sua Majestade continuou a ter dúvidas. Mas Glen o levantou calmamente e lhe disse que o Duque Balice deve ter contado a Sua Majestade sobre ele. E assim o Duque faria qualquer coisa para expor os Winterfells por tentativa de sedição. Porque o território do norte, onde Winterfell estava localizado, nem sempre fez parte do reino. Ele foi subjugado há 100 anos. O norte e o sul sempre diferiram em termos de cultura, bem como em muitas outras coisas, e portanto, não podiam se deitar facilmente um com o outro. O exército do norte defendia a fronteira do norte contra monstros, do que proporcionar segurança e um sul fértil. Mas os sulistas olham para isso e consideram os nortistas como selvagens e assustadores, o que era característico desses aristocratas. Como resultado, o marquês anterior e o marquês de Winterfell se envolveram em um acidente devido a uma conspiração que estava acontecendo pelas costas. Como resultado desse acidente, o pai de Glen ficou acamado e sua mãe morreu. E o Duque de Belizet era cada vez mais suspeito de ser o culpado. E foi a filha do Duque que presenteou os marqueses de Winterfell com a coroa de louros. Em seguida, explicou ao cavaleiro que havia 2 motivos para que esse casamento fosse realizado. Primeiro, para impedir que os nortistas formassem uma aliança por meio do casamento. E segundo, para enviar um espião ao acampamento inimigo. O cavaleiro concordou com o que ele disse e afirmou que essa era, de fato, uma ótima maneira de descobrir sobre uma possível rebelião antes de qualquer outra pessoa, depois do que ele mencionou o Lord Li Jaelho. E disse que, de acordo com as pessoas que estavam na cerimônia, Lady Nadia deveria entregar a coroa de flores a ele. E eles disseram que Li Gil ficou loucamente surpreso com o que aconteceu e não sabia como reagir. Glen ficou surpreso o suficiente para perguntar:
Mas então o cavaleiro explicou que Lídia Nádia e Li Gil haviam prometido secretamente unir corações e vidas, e parece que o plano referente a Li Gil havia sido alterado às pressas, e o Lorde não havia sido informado sobre isso. Glenn examinou a coroa de flores que Nádia havia lhe apresentado e disse que, em princípio, era o que se esperava e que ele estava certo ao dizer que a coroa de louros não era para ele, mas para outro aldeão. Mas depois ele se levantou calmamente de seu assento e disse que eles teriam que fazer o que Sua Majestade queria, afinal, caso contrário, eles teriam excelentes motivos para atacá-los. O cavaleiro, apesar de ter percebido, ainda informou que afinal, era filha de seu inimigo. O cavaleiro, apesar de ter percebido, disse que ela era filha do inimigo deles. Mas Glenn apenas sorriu calmamente e assegurou que seu cavaleiro não deveria se preocupar com isso, porque por mais que se olhe para ela, Nádia é apenas a bela filha de um duque e não será capaz de fazer nada em uma terra estrangeira sem um único aliado. Quanto mais ele duvidava de que a garota conseguiria viver pelo menos uma semana com a atitude fria de uma criada, mais ele começava a sair de seu quarto, pensando que não poderia ser de outra forma. Nádia iria querer voltar para casa, e a culpa não seria dele, pois havia obedecido às ordens do rei. Como resultado, as famílias de Winterfell e Balizite foram unidas. O casamento foi realizado no território de Winterfell e o noivado na capital. E depois de resolverem rapidamente essas questões menores, foi realizado um banquete na mansão Balizita para celebrar a nova família. Os nobres zombaram da personagem principal, não entendendo por que ela se casou com Winterfell, e alguém discutiu que a garota não tem vergonha ou consciência. O pai e Cristina, ao que parece, apenas apreciavam o que estava acontecendo. Mas agora, para a personagem principal, não era o momento de prestar atenção nessas pessoas, porque ela estava completamente ocupada com seu noivo recém-formado, que claramente não estava feliz com isso. A protagonista levantou a mão e sugeriu que Marcos fosse dançar. Ela sabia que, por mais que não gostasse, agora tinha que entrar no personagem de uma nobre mulher apaixonada, que arde de amor, olhando apenas para uma pessoa. Glenn não teve chance de recusar, então decidiu dançar, afinal. Enquanto eles rodopiavam na dança, a protagonista pensou ter sentido algo na cerimônia e o Marcos de Winterfell ficou ainda mais desconfiado da família Balacite. Portanto, primeiro a garota precisava mostrar ao jovem que não era perigosa para ele. Mas de repente, inesperadamente, ele a pegou pela cintura e chegou bem perto dela, ficando a apenas 10 centímetros de seu rosto e olhando atentamente em seus olhos. E olhando-a completamente, ele perguntou no que ela estava pensando. A protagonista sentiu um certo constrangimento, mas mesmo assim aceitou sua imagem de aristocrata apaixonada, sorriu e cruzou os dedos. E disse que admirava a beleza de seu noivo, Glenn. O figurante olhou para ela infeliz e informou que a moça o chamava pelo primeiro nome, embora eles não fossem muito próximos. Então, ele pediu que ela o chamasse de Marquês Winterfell de agora em diante. Depois de adotar essa observação, a protagonista sorriu e disse a Glenn que não se importava nem um pouco. Ele estava insanamente infeliz, então abriu os dedos em protesto contra o comportamento dela. Depois disso, ele a informou que o sorriso da garota não duraria muito tempo. Por fim, ele olhou para Nádia de forma ameaçadora e disse que se perguntava por quanto tempo a garota seria capaz de sorrir tão brilhantemente no norte e sugeriu que ela verificasse por si mesma. No final, ele foi embora, deixando sua noiva sozinha. Os aristocratas como abutres começaram a falar sobre o assunto imediatamente, com pena da protagonista e sem entender por que ela se apaixonou por Sevrionin. Mas isso só trouxe alegria para a protagonista. Por isso, ela sorriu aliviada e ficou feliz por Glenn finalmente ter ido embora, pois não podia mais esboçar aquele sorriso amigável e fazer a imagem de uma tola apaixonada. No final, fingindo que estava loucamente chateada com o que estava acontecendo, a garota foi até a varanda para ficar sozinha. E a contragosto, notou que isso era extremamente difícil, porque todo seu corpo estava com câimbras pelo fato de ela ter se forçado a sorrir ao lado de Glenn o dia todo. Mas, de repente, a protagonista ouviu um chamado que a chamou pelo nome. Li Jaelho entrou na varanda e a cumprimentou. Mas antes que ela pudesse sequer pensar nisso, ele se aproximou da varanda e explicou que tinha vindo porque queria perguntar algo à protagonista. A garota ficou loucamente surpresa com isso, mas ainda assim decidiu dar a ele o direito de perguntar. Mas no final, acrescentou que não tinha mais nada a dizer a ele. Em seguida, o homem a examinou e se perguntou se a moça odiava tanto estar casada com ele.
A protagonista ficou bastante surpresa com essas palavras dele. E então o homem continuou sua pergunta e indagou: é muito melhor para uma moça suportar a humilhação e os olhares de soslaio e ir para o centro do campo inimigo do que ficar com ele? O protagonista olhou com entusiasmo para o rosto dela, sem entender por que ele estava dizendo essas coisas. Porque desde o início não havia sido decidido claramente que eles se casariam. Ao mesmo tempo, Lee Ji-ho olhou atentamente para a garota à sua frente e disse que o duque já havia lhe contado tudo o que havia acontecido e que os planos haviam sido alterados a pedido dela. Mas ela reagiu com calma e disse que nesse caso não tinha mais nada a lhe dizer. Lee Ji-ho olhou para Nadia com mais seriedade e perguntou se ele não merecia ouvir a verdade, ou porque sua origem é desconhecida. A protagonista ficou muito surpresa com essa reação e, ao examiná-lo, não entendeu por que ele se comportava assim, pois antes ele havia sido o primeiro a traí-la. Mas ela não iria tolerar esse tipo de traição no relacionamento. Então, com o punho cerrado e decidido, ela o informou que o próprio homem não estava feliz com esse casamento. A pessoa que a olhava atentamente perguntou quando ele havia dito algo assim ou demonstrado isso por meio de suas ações. Mas ela explicou calmamente que não era tola de forma alguma. E ele já havia se preocupado com o fato de as autoridades estarem discriminando-o por causa de sua origem. Por isso, ele queria se casar com uma garota de uma família nobre. Mas ela era apenas uma garota abandonada, então, quando ela foi oferecida para se casar com Karina, ele não hesitou nem por um segundo. Quando ouviu isso, ele ficou petrificado, como se não pudesse imaginar como a garota poderia entender tão claramente seus planos e pensamentos. Mas ele não disse nada. Naquele momento, o protagonista percebeu que não podia responder nada, mas não queria mentir para ela. E então ela sorriu ao ver que as palavras de Karina eram verdadeiras, mas era mais um sorriso de desespero, pois esse homem havia sido seu marido no passado. Em seguida, ela foi até a porta, virou-se para ele uma última vez e o informou que eles eram completamente inadequados um para o outro desde o início. Então ela sugeriu que cada um deles seguisse seu caminho. Ele obviamente não sabia como se comportar e tentou seguir a garota para parar e continuar a conversa, mas ainda assim não se atreveu, percebendo que, para seu relacionamento com Nadia, tudo estava acabado. A garota acabou sentada sozinha em seu gazebo, sentindo-se bastante cansada por causa de tudo o que havia acontecido, mas ela estava feliz que, pelo menos nesse lugar, podia ficar sozinha. Ela se virou surpresa para ver quem havia chegado, mas foi Corrine quem se aproximou dela e perguntou se podia falar com ela. Quando Karen se aproximou da protagonista e a examinou, Nadia ainda não entendia o motivo de sua visita e decidiu perguntar a ela o que havia de errado. A protagonista claramente não estava satisfeita com o fato de não poder ficar sozinha nem por um minuto. Karen apontou o dedo para a garota, informando-a de que Nadia estava seguindo o homem por aí e arruinando a reputação deles com isso. Portanto, Karen não iria tolerar tal coisa. Em seguida, ela apontou o dedo para a testa da protagonista e explicou que ela era a verdadeira filha da família e que tinha o dever de alertar a garota. Depois, sorrindo, disse que Nadia tinha sido muito ciumenta durante toda a sua vida, pois seu pai só se importava com ela e ela queria a atenção dele, por isso tinha se esforçado tanto. Mas depois disse que por mais que a garota se esforçasse, ela era apenas um peão nas mãos dele e nada mais, portanto não significava nada para o duque. A protagonista sorriu, perguntando-se se ela achava que era um peão, mas ainda assim concordou. Karina não pensou nisso do outro lado, porque eles não eram tão diferentes assim. Karina ficou claramente indignada com essa comparação, pois como um filho ilegítimo poderia se igualar a ela como uma Harris legítima? Mas então a protagonista explicou calmamente que não tinha conseguido se casar com Lee Jaelho e portanto, era a vez dela. Karine ficou claramente indignada, então puxou a garota pelo vestido e perguntou do que ela estava falando, e continuou dizendo que elas eram diferentes, afinal, ela era filha de uma duquesa. Mas o protagonista sorriu calmamente e se perguntou se ela ainda acreditava em seu pai. Afinal de contas, sua filha é apenas um meio para atingir um fim para ele. Karen ficou indignada com algo assim e olhou para a protagonista com fúria e se sentindo insultada. Ela perguntou como Nadia ousava relacioná-la a alguém indigno como ela. Mas a garota não lhe deu ouvidos, olhando atentamente para o colar que estava pendurado em seu pescoço, pois ele pertencia à sua mãe. Karen ameaçou contar ao pai dela sobre suas palavras,
Mas como não houve resposta, ela ordenou que a garota parasse de ignorá-la. Mas em algum momento, ela sorriu maliciosamente e percebeu que o tempo todo Nadia estava olhando para as joias que pertenciam à sua mãe. Então, calmamente, ela as tirou e disse que eram as joias que sua mãe havia ganhado do pai delas. Mas também explicou calmamente que o Duque Balazit havia dado algo parecido para sua mãe apenas porque achava que a mulher teria um filho. Mas Nadia tinha parecido, então ela não merecia algo assim. Depois disso, Dale estendeu para a garota e perguntou se ela queria ficar com ele. Em seguida, sorriu maliciosamente e informou que se ela quisesse, teria de se ajoelhar e implorar. Em seguida, disse que a garota deveria se ajoelhar e dizer: "Sinto muito por ter sido tão imprudente com você e nunca mais vou incomodá-la." Ela olhou para Nadia com confiança, convencida de que ela faria isso. Ou será que ela simplesmente se livraria das joias e as jogaria fora? E então ela estendeu a mão com uma peça de joalheria sobre a cerca, na parte inferior da qual havia água, e avisou que ela tinha muitas dessas bugigangas. Portanto, uma peça de joalheria poderia ser jogada fora com segurança e nada mudaria com isso. A protagonista estava claramente se sentindo descontente e indignada. E naquele momento, Corinne olhou de volta para seu rosto e perguntou se Nadia havia gostado da sugestão. Nesse momento, Corinne balançou as joias sobre a água, olhou para o personagem principal e estava se preparando para jogá-las fora. Mas de repente a voz alarmada de Nadia soou, pedindo que ela esperasse e perguntando se a garota realmente lhe daria a joia se ela se ajoelhasse e a pedisse. Corinne pensou presunçosamente que Nadia acreditava em suas palavras, mas felizmente, certificou-se de que não receberia nada de qualquer maneira. Então, sorrindo maliciosamente, ela a convenceu de sua honestidade. E ela mesma refletiu sobre o fato de que uma garota tão quieta de repente começa a se mostrar e a irritar Karen. Portanto, Nadia deveria aprender uma lição, pois, de qualquer forma, as joias jamais lhe seriam devolvidas. E depois de olhar para a protagonista, ela ordenou que ela se ajoelhasse diante dela o mais rápido possível. E se a garota pedisse gentilmente, ela seria insanamente generosa. Mas no momento seguinte, a protagonista simplesmente empurrou sua água para longe e Karen voou por cima da cerca e caiu ali. Ela olhou indignada para Nadia e se perguntou se ela havia perdido a cabeça e o que estava fazendo. Karina ameaçou que ela não sairia impune, mas a protagonista apenas olhou para ela com confiança e se perguntou o que aconteceria se ela contasse a ela. E depois, segurando o colar que havia pertencido à sua mãe, afirmou que a garota não o devolveria de jeito nenhum, por mais que ela implorasse. Depois, ela se lembrou de que algo semelhante também havia acontecido em sua vida passada, quando ela havia obedecido inquestionavelmente a Karina. Mas ela acabou destruindo o colar diante de seus olhos. Depois que a protagonista começou a descer a ponte e se viu ao lado de Nadia, ela disse que quando criança, pensava muito sobre isso e sobre o motivo de Karen ter tanto ódio por ela. E ela sempre se perguntou se reconheceria Nadia como sua irmã se ela fizesse tudo o que ela dizia. Mas depois ela percebeu que a garota a odiava sem motivo. Então, agora ela decidiu dar à garota um motivo para odiá-la. E esse ato era o verdadeiro motivo para odiá-la. Corinne a observou chocada, sem perceber se a pessoa à sua frente era a mesma pessoa e a mesma Nadia que ela havia conhecido antes. Ela admitiu para si mesma que até se arrepiou ao ver Nadia. Afinal, ela estava agindo como uma pessoa completamente diferente. Mas de repente o outro nobre veio correndo e perguntou se eles tinham ouvido os gritos, e então apontou para Corinne, que estava deitada na água. Ela correu animada até ela, e eles a tiraram do lago, e a cobriu com seu paletó, perguntando se a senhora estava bem. Mas de repente, o Duque apareceu do nada, chamou Nadia e Karina e perguntou com raiva por que elas haviam feito tanto barulho no meio da noite. Karen se jogou nos braços do pai e disse que Nadia era uma garota suja como ela, empurrando-a para dentro do lago. Karen ficou feliz porque esse seria o fim de sua irritante irmã mais velha. Nesse momento, o Duque olhou calmamente para a garota à sua frente, perguntando-se se isso era verdade. Mas Nadia, empolgada, cobriu o sorriso com as mãos e disse que para Karina, que apesar de todo o seu ódio, ela não conseguia mentir. E então ela soltou uma lágrima falsa e disse que a própria Karina não a ouviu e foi até a borda mesmo assim, apesar de a garota ter tentado convencê-la de que era perigoso e que a protagonista estava apenas tentando tirá-la de lá.
Depois, a protagonista olhou preocupada para sua irmã mais nova e se perguntou se a garota estava preocupada com a possibilidade de ser mal vista. Mas depois disse que as mentiras dela desonraram muito mais a família deles. Karen ficou literalmente louca de raiva e se perguntou se era ela quem o protagonista achava que estava mentindo. Em seguida, deixou escapar que isso aconteceu quando ela a ameaçou com o colar da mãe e depois a empurrou para a água. Mas assim que ela terminou, os aristocratas começaram a discutir suas palavras e ameaças contra a irmã. De uma só vez, eles se reuniram e começaram a especular sobre o fato que a irmã mais nova havia ameaçado o colar da mãe do protagonista. E aparentemente a filha mais nova tem um temperamento ruim. E outros se perguntavam por que a herança da mãe da primeira filha estava em posse da segunda filha, e se ressentiam do fato de que no ducado de Valizete, Karina era mais amada. A garota percebeu que havia falado demais e tentou refutar todas as suas palavras, mas a mão pesada de seu pai estava em seu ombro, e ele olhou para ela e ordenou que se calasse, dizendo que ela era muito fria. Então ela deveria voltar para seu quarto e descansar antes que pegasse um resfriado. Mas Karen, animada, agarrou a mão do pai e o informou que aquilo era muito injusto e pediu que ele a ouvisse. Mas o homem apenas gritou que ela estava se comportando de forma inadequada e ordenou que ela fosse levada para o quarto. Em seguida, o Duque de Balazzi se curvou diante de seus convidados e informou que houve uma pequena briga entre as irmãs e que ele lamentava que isso tivesse acontecido em um dia tão brilhante. Os aristocratas que saíam ainda continuavam conversando sobre o fato que a nobre filha de Balazite tivesse desonrado tanto a família deles, e alguns suspeitavam que isso aconteceria algum dia. A protagonista só queria saber se Karen se comportaria com calma por um tempo, e depois ela pensou que seu pai não estava do seu lado. Ao contrário do que a protagonista esperava, ela pensou que não esperava isso nem mesmo de seu próprio pai. Sua honra seria importante, apesar de ela ter vivido com eles por 20 anos. Ela sorriu e decidiu que realmente não importava quem a estava defendendo, porque o importante era que ela havia conseguido recuperar o colar que havia pertencido à sua mãe, e agora poderia deixar esse lugar infeliz em paz. Por fim, ela viajou com o marido para as terras de Winterfell e agora estavam no bosque próximo à propriedade deles. Glenn ia à frente deles, seguido pelos outros homens que acompanhavam a carruagem e o dote da protagonista. Mas de repente uma noite surgiu e chamou o senhor. Este ficou obviamente descontente. Então, ele disse que havia muito barulho vindo dele. Então, ordenou que ele voltasse ao seu assento. Fabian pediu-lhe que não ficasse tão irritado e informou-lhe que iria dizer apenas algumas palavras e depois voltaria. Então, ele aproximou seu cavalo e informou que seria uma pergunta figurativa, mas que ele ainda estava interessado em obter uma resposta. Chegando perto o suficiente de Glenn, ele perguntou: "O Marquês realmente não acredita na confissão da senhora, bem como em sua sinceridade? Gostaram do vídeo? Deixe seu like e se inscrevam no canal para os próximos."